Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que eu tenho escutado as pessoas falarem com tanta frequência no meu ciclo de amizades e trabalho, enfim. Sobre essa questão da salvação, né, que todo mundo fala, porque as pessoas vêm me perguntar por que o mundo tá louco, e é acontecimentos, é catástrofe, é guerra, e um monte de coisa. Gente, vejam as minhas playlists. Se atentem-se, principalmente a linha do Desperte-se. Eu sei que tem alguns vídeos lá que estão com a qualidade de áudio ruim, mas eu vou repostar todos esses vídeos, vou melhorar a qualidade para ficar mais palpável, para que vocês possam ouvi-los com qualidade, né? Mas o que importa é a informação que está sendo passada para vocês, gente. Antes de começar a falar do assunto, vou fazer um adendo a 3 livros aqui que eu acho muito importantes, que todos deveriam ler. O primeiro deles, O Abismo, ou O Abismo de Ranieri. O segundo livro, A Divina Revelação do Céu, de Mary Baxter. E o terceiro livro, A Divina Revelação do Céu. Eu vou fazer um pequeno resumo de cada livro para que vocês possam entender e, quem sabe, se interessar pelo assunto, e você pode, através desses livros, buscar mais informações. Todos nós aqui somos prisioneiros, na sua maioria. 99% de quem está nesse planeta Terra é apenas prisioneiro. Então, dito isso, a gente vê muita maldade por aí, a gente vê inúmeras coisas que acontecem. E aí as pessoas elas aprenderam, né, através das religiões, dogmas, que Deus está em algum lugar, como se estivesse lá no Monte Olimpo, sentado, vendo tudo o que acontece aqui. Eu digo para vocês que isso aí tudo é falácias. Se você infelizmente vive preso a esses sistemas religiosos, infelizmente você não vai sair dessa Matrix tão cedo, né? Você quer saber onde está Deus? Basta olhar em volta. Deus está em todos os lugares, em todas as partes, porque Deus vive nas pessoas. Deus habita dentro de você. Você é uma centelha divina da criação. Várias vezes eu já falei isso aqui nos meus vídeos, mas parece que as pessoas não entendem. Até mesmo as pessoas que me conhecem, que me acompanham, elas ainda parece que não entenderam isso. Os questionamentos que eu mais escuto é as pessoas dizerem: mas essa espiritualidade que você fala tanto, então por que não faz nada? Por que o mundo é desse jeito? O mundo é assim porque ele foi feito para ser assim. E tem muita coisa que não dá nem para eu falar aqui nesse vídeo, né? Aliás, tudo que eu posto aqui nesses vídeos não dá nem para falar tudo aqui, então seriam, sei lá, anos e anos de informações aqui. Até porque a maioria de vocês hoje vive numa frenesi TikTok que não consegue ler ou ouvir uma informação por mais de 2 minutos. Tudo o que acontece no mundo hoje, se a gente for levar para vários pilares, espiritualidade, ocultismo, religião, universalismo, no fim, os pontos obscuros vão sempre aparecer. E aí é onde as pessoas preferem ignorar, fingir que não acontece nada e continuam suas vidas. E como eu sempre digo, o mundo é feito de perguntas. Você só talvez não está fazendo as perguntas certas. Então vamos focar num simples fato do mundo como ele é hoje, né? Toda essa maldade, essa crueldade que acontece aí, que a gente para e pensa todos os dias por que nada muda, por que é tudo desse jeito, porque já foi feito pra gente viver dessa forma, quer você goste ou não. Nem mesmo eu gostei de saber disso, mas infelizmente é assim. Se a gente for olhar a questão do bem e do mal, antes a gente precisa entender uma coisa. Tudo veio da onde? Tudo veio da fonte da criação. Quem é a fonte da criação? É o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Mas por que pessoas são boas e ruins? Bom, porque elas escolhem, né? Tem muita gente que tem a mania de dizer assim: mas isso daí foi culpa do diabo. Não, foi o Satanás. Pergunta que a gente tem que fazer: por que tudo que é ruim é culpa do diabo? Aí as coisas boas são relativas somente a Deus, o Todo-Poderoso. E eu não estou aqui para quebrar a sua fé, você pode continuar em qualquer sistema que você quiser. Eu conheço todos eles. Até mesmo aquilo que você chama de mal ou de bom, tudo pertence ao mesmo lugar, a Deus. Não existe outro Deus, Criador, que fez tudo isso daqui que a gente vive.
Ah, mas você falou para mim em um outro vídeo que isso aqui é uma prisão. Sim. Isso não quer dizer porque Deus criou todo esse universo, quer dizer que tudo o que acontece é culpa dele. Ah, mas aí você está me confundindo. Não, não estou te confundindo. Eu estou colocando você a par da realidade, não da fantasia. O ser humano gosta muito de romantizar tudo o que acontece na vida dele. Todos os fatos que aconteceram na história da humanidade, todos foram romantizados. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender as coisas. Alguns questionamentos que eu tive nos últimos dias de algumas pessoas sempre foram: ah, mas você não acredita em Jesus, então você não acredita na Bíblia. Bom, peraí. Eu acreditar em Jesus, acreditar em Deus é uma coisa, acreditar na Bíblia é outra. Porque aí a gente vai ter que entrar em vários outros pilares aqui que muitas pessoas não vão gostar. E eu, infelizmente, eu não estou aqui para agradar A ou B, eu estou aqui para falar aquilo que é realidade. Tudo que eu falo para vocês aqui são aprendizados do mundo espiritual, de projeções, de todas as coisas que são passadas para mim do outro plano para cá. Para quem não sabe, eu vou repetir mais uma vez, eu navego entre os planos paralelos. As dimensões paralelas estão mais próximas de você do que você imagina. Quando você assistir o vídeo lá onde eu falo sobre o tempo, e logo eu vou postar um outro vídeo falando sobre os cíclicos do tempo que você vive, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Você vai conseguir ver o seu futuro enxergando as coisas que já aconteceu no seu passado. Porque, como eu já disse, o tempo não existe. Mas enfim, isso é a história de um outro vídeo que já está aí no canal. Tudo veio de um único lugar, veio da fonte da criação, Deus. Ponto final. Não existe um Deus bom e não existe um Deus ruim. Só existe o Deus criador primordial que criou tudo isso daqui. Ah, mas então você quer falar que o diabo não existe? Não, da forma como vocês romantizam, não existe. Tudo que acontece nesse mundo aqui, nesse universo onde nós temos acesso, tudo é criação nossa. Somos todos nós que projetamos isso daqui. Ou você vai dizer para mim que essas pessoas que passam fome na África vivem daquele jeito porque elas estão sendo punidas por causa de uma outra criação aí, de outra reencarnação que elas viveram? Em tese, 50% está certo. 50% aquilo ali acontece porque nós, seres humanos, é que permitimos que aquilo aconteça. Se você parar para pensar quanto dinheiro existe nesse planeta, quantas coisas poderiam ser resolvidas e não são resolvidas, você vai entender que tudo isso daqui já foi desenhado para você viver dessa forma. Mas para não fugir do assunto, o foco desse vídeo é tratar sobre essa questão de Jesus, a salvação, o juízo final, porque tem algumas pessoas que elas acreditam que quando elas morrerem, o corpo delas vai ser enterrado em algum lugar e aquele pó, aquela cinza ali do pó voltaremos. Quando chegar o juízo final, você vai ser chamado por Jesus. No dia do juízo final, você vai se levantar de onde você estiver e vai fazer presente lá no juízo, no julgamento. Gente, não faz o menor sentido isso. Você é um ser eterno. Ah, mas você está ficando louco. Eu conheço pessoas de denominações religiosas que eles acreditam dessa forma. Quando morrerem, vão ficar em algum lugar que eles não sabem onde. Aí quando Jesus voltar no dia do juízo final, eles vão levantar e vão lá para o julgamento, para a audiência, Olha só, o tanto que isso é um negócio muito louco, cara. Você tem o poder de escolher tudo o que você faz na vida. Nós estamos aqui porque a grande maioria fez alguma caca do outro lado e veio parar aqui. Ah, você quer acreditar em mim? Perfeito, não acredite, como eu disse para uma pessoa essa semana. Mas quando você chegar do outro lado e perceber a realidade do que eu estou te falando, não vai bater lá na minha porta, lá em espírito ou em formas ovoides para poder me pedir ajuda não, tá? Porque eu estou te falando aqui, a partir do momento que eu te falei, você já sabe da verdade. Por isso que eu sempre deixei bem claro nos vídeos que eu posto. Tem muitas coisas que eu não falo aqui, porque a partir do momento que eu falar para vocês, você também já está sabendo. E de certa forma você acaba a ser condenado às mesmas circunstâncias que eu. Aquele que peca sem saber pode até ser perdoado, mas aquele que peca sabendo do pecado, sabendo que está errando, você pode ter certeza que não vai ter perdão em relação a isso. Então, voltando aos 3 livros que eu mencionei, primeiro o Abismo, onde Ranieri é levado por um espírito superior para que ele pudesse conhecer todas as atrocidades que acontecem no inferno, a consequência das nossas escolhas, ações, a forma como a gente viveu aqui nesse plano terreno. Tudo que acontece lá, você vai entender exatamente
todo o processo técnico de o que acontece quando você morre. Principalmente 2 pontos importantes: as consequências das suas ações vão ser pagas. Segundo, o que acontece tecnicamente com o seu corpo espiritual quando você morre e você entra no processo de ovoidização. Para quem não entende, quando você morre, muitos espíritos, até mesmo os espíritos a quais eu tive presença, os quais eu tenho um vídeo aqui que eu falo de uma mulher que morava na minha rua, que morreu e veio aqui em casa, a grande maioria deles são disformes, eles não têm uma forma humana para que você entenda. Você vê apenas formas disformes. E quando o processo de ovoidização acontece, entenda como se você se transformasse num ovo, vai ser melhor para você entender. A grande maioria das pessoas, quando morrerem, vão chegar do outro lado, elas vão entrar num processo de culpa. E elas vão começar elas mesmas fazerem os seus julgamentos a si mesmas. Principalmente, eu não sabia que existia um mundo espiritual. Nossa, por que eu fiz mal para aquela pessoa? Tudo isso vai acontecer. Eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros. Tem muitas coisas que eu não posso dizer aqui porque envolve outras pessoas. Aí eu não posso citar os nomes dessas pessoas. Mas pessoas que fazem muita coisa ruim aqui, meu amigo, eu tenho pena de você quando você chegar do outro lado. E eu não tô aqui para passar medo em ninguém, não. Até porque existe uma coisa que você vai encontrar muito bem nesses livros, que uma pergunta que é sempre feita por aqueles que estão vivendo aquela experiência. Por que Deus faz isso? E a resposta que sempre é dada é: Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém ao inferno. Mas então você está dizendo para mim que eu não vou ser condenado por Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. O mundo é da forma que é hoje porque a grande maioria acredita que Jesus veio morrer aqui para nos salvar. E aí, se você analisar essa afirmação, você vai ter inúmeras respostas, é claro, que respostas inverdadeiras. Mas eu não estou entendendo o que você está dizendo. A partir do momento que você alimenta a ideia na cabeça de uma pessoa que Jesus morreu, ele veio aqui para morrer na cruz, para salvar ele, o que você acha que essa pessoa vai fazer? Ela vai pintar e bordar nesse planeta Terra, por quê? Porque ela já está salva. Olha só, gente, entende essa frase, que você vai entender tudo que eu estou tentando te explicar. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus não morreu na cruz para salvar ninguém. Jesus foi assassinado. Vamos fazer uma comparação para você entender o que eu estou te dizendo. Jesus estava lá nos planos superiores, vivendo a vidinha dele, nos universos luminosos, com a sua horda de espíritos evoluídos. E aí de repente chega Deus e fala assim: Jesus, é o seguinte, a humanidade lá na Terra, ela não está querendo muito bem aceitar a ideia que eu sou um Deus aqui, que eu comando isso aqui tudo, que eu criei tudo. Eles são pessoas bárbaras, pessoas violentas, e eu preciso que você vá lá morrer na cruz para salvar eles. Pode ser? Aí Jesus pega e fala: não, maravilhoso, ótima ideia, vou descer lá, vou deixar todos me mutilarem, abusarem de mim, fazer o que quiserem para salvar todos eles. Se você realmente acredita nessa história, eu tenho pena de você, porque infelizmente você está totalmente equivocado. Jesus não veio aqui morrer para salvar ninguém, cara. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não está preparado para ouvir. Várias palestras que eu já participei, várias canalizações que eu já presenciei, responderam as mesmas perguntas que eu tinha. Então quer dizer que toda essa maldade nesse universo existe, todas as pessoas fazem e desfazem, por quê? Porque elas já estão salvas. É óbvio que elas vão fazer a maldade, é óbvio que elas estão cagando e andando pro próximo, elas já estão salvas mesmo. Olha só que loucura esse mundo, né? Jesus já morreu, já salvou todo mundo, então você pode matar, roubar, fazer o que você quiser que não vai acontecer nada contigo. Se você pensar dessa forma, então pronto, suas respostas já estão dadas. Tudo que você vê que acontece aí no mundo aí fora, guerras, violência, tudo, fica tranquilo, tá todo mundo salvo já, então por isso que eles fazem tudo isso daí. Ou você pode acreditar que a ascensão de uma sociedade, de um planeta, ela é coletiva, mas a iluminação, a salvação, ela é individual. Se recordarem, vai ver que em um vídeo eu deixei bem claro isso.
Dependendo de quem você segue, dependendo de qual instituição você participa, talvez quando você chegar do outro lado vai ser até ruim para você, né? Aí nessas horas é melhor você não ser amiga de ninguém, porque hoje a solitude vai te salvar de muita coisa. Participei de uma palestra aí, onde tinha uma entidade canalizada trazendo informações e ele disse: no mundo de hoje, com esse caos que está, melhor você viver na solitude, parar de ficar defendendo bandeira aqui, bandeira ali, partido não sei o que, idolatrando pessoas. Vai ser melhor para você se fechar no seu silêncio, na sua solitude, buscar no seu interior a essência divina que tem dentro de você, para que você possa alcançar a sua iluminação. Olha o mundo em volta, gente. Eu não preciso ficar aqui explicando a justificativa, não. Olha quantas pessoas ruins existem nesse mundo. Você nunca parou para pensar pessoas boas que eu tenho certeza que você conheceu, que você falou assim: putz, cara, essa pessoa é tão maravilhosa, tão boa, mas só vive ferrada, cara, só acontece tragédia na vida dessa pessoa. Aí você olha uns ditador por aí, uns bandidão barra pesada, uns políticos aí que tocam o terror. Você já viu que esse povo não acontece nada com eles? Será que é só eu que estou vendo isso? Ou todo mundo está vendo isso e está ignorando? Aí, quando eu vou lá e digo que esse mundo aqui é uma prisão, que os draconianos, todas as essências malignas controlam esse plano físico, aí todo mundo quer tacar pedra em mim, né? Se vocês querem viver aprisionados, viver naquele mesmo paradoxo, né? É mais fácil enganar alguém do que convencer que ela está sendo enganada. Se você prefere viver dessa forma, vá em frente. Todos jogam na minha cara: ah, mas você não acredita na Bíblia, então você não vai ser salvo. Beleza, mano, então eu prefiro não ser salvo. Se você realmente acredita na Bíblia, cara, me desculpe, mas você está sendo enganado. Todas as vezes eu escuto os mesmos argumentos. Não, é o livro sagrado. É o livro que foi escrito por Deus. Como é que é? Deus escreveu a Bíblia? Da onde? Vamos lá. Alguns vídeos aí eu falei para vocês. Aonde é que tá as tábuas da lei? Para quem não sabe, os 10 mandamentos. Pesquisa aí. Você sabia qual que é o tesouro mais valioso nesse planeta que ninguém conseguiu achar até hoje? É onde foi parar as tábuas das leis. Os 10 mandamentos que Deus escreveu numa pedra, aonde que estão elas? A espiritualidade diz que essas tábuas foram perdidas lá naquela época antiga, porque perceberam que a nação que tivesse o poder sobre aquelas tábuas iria governar o mundo. Olha só para você ter ideia da barbárie que era naquele tempo. Então assim, não acredito na Bíblia, quem quiser acreditar, acredite. Só vou deixar bem claro uma coisa: eu não acredito na Bíblia porque ela não serve para esses tempos de hoje. E segundo, tudo que o ser humano põe à mão, ele corrompe. Eu já expliquei aqui para vocês em outras ocasiões que a Bíblia tem mais de 300 e poucas versões. Ou seja, como é que pode ser um livro sagrado, aonde uma igreja vai lá, tira um livro, põe outro, altera o texto, muda o contexto? Bom, então não é sagrado assim. E outra, se é tão sagrado assim, gente, para contar uma matemática básica. Nós temos 8 bilhões e alguma coisa de pessoas andando nessa terra. Você quer dizer para mim mesmo que com 6 milhões e uns quebrados, que são pessoas que são de religiões, que provavelmente têm suas bíblias, não importa como elas sejam, e até hoje essa maldade no mundo não acabou, então tem alguma coisa errada aí. Quer você queira acreditar ou não, é só pegar as coisas que eu digo aqui. Tudo que eu trago para vocês são questionamentos. Você vive no mundo, mas não está fazendo as perguntas certas. Se a Bíblia é sagrada, como estão dizendo, por que então a gente está vivendo toda essa crueldade ainda? Por quê? São escolhas do próprio ser humano. Você acha que o ser humano está se preocupando que a Bíblia está dizendo isso, aquilo? Eles não estão nem aí, cara. Os 10 mandamentos nunca foram encontrados. Eu tenho na minha intuição que eu acho que alguma igreja botou a mão nesse negócio aí, né? Porque se você for estudar sobre os templários, Inquisição, um monte de coisinha que aconteceu aí, tem uma certa igrejinha aí que gostava de pegar as coisas e guardar tudo numa salinha secreta aí, né?
Eu tenho a convicção que esses 10 mandamentos estão guardados por lá, né? Mas, como eu não tenho meios e recursos para provar nada, eu não posso ficar reforçando essa ideia. Eu acredito nos 10 mandamentos porque, pela história que se conhece, até na espiritualidade, no ocultismo falam a mesma coisa, que Deus mandou os 10 mandamentos para serem entregues para Moisés, que foram escritos numa pedra. Já tem uma denominação religiosa que fala que foi escrito numa tábua. Eu já acredito que foi numa pedra porque seria a maior comprovação da presença de Deus no universo, porque naquele tempo ninguém conseguiria escrever numa pedra. Então faz o maior sentido isso. Então você acreditar nos 10 mandamentos seria muito mais fundamental do que acreditar numa Bíblia onde um monte de gente pôs a mão, alterou, fez o que quis. Mudou as ideias, os contextos, os enredos. Resumindo a ópera toda, pessoal, a verdade está lá fora. Quer você acredite, quer você não acredite, quer você aceite ou não. Eu vou continuar sempre trazendo as teses como elas devem ser tratadas. Prefiro estar triste na verdade do que ser feliz na mentira. E esse é o lema que eu tenho que viver na minha vida. É melhor você viver triste na verdade do que ser feliz na mentira. Mas isso sou eu, né? Muitas pessoas por aí preferem viver na ilusão. Eu poderia aqui falar inúmeras outras coisas, mas eu prefiro deixar para um outro vídeo para não ficar tão extenso. Esse assunto aqui dá tantos e tantos vídeos, porque aqui eu não consegui nem falar tudo que eu deveria falar. Mas a verdade é uma só, todo mundo está vivendo na ilusão, acreditando num monte de dogmas religiosos aí, continua no seu mundo preso aí e não sabe por quê. Então eu encerro o vídeo dizendo por que pessoas boas não vivem a plenitude de nada nesse mundo, mas as pessoas más vivem. Cara, se você assistiu esse vídeo aqui, não parou para pensar em um segundo que você tá aí, é um cara honesto, trabalhador, faz tudo certinho, não dá o cano em ninguém, vive os princípios de Deus, que é os 10 mandamentos, tudo certinho, mas a sua vida não prospera, só te acontece coisas ruins. Mas aí você olha o seu vizinho, um cara mau, vacilão, toca o terror no planeta Terra aí, só faz merda e a vida do cara só prospera, né? Será que você nunca parou para perceber isso? Eu vou deixar esse questionamento aí com vocês e vocês tirem suas próprias conclusões.